Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, professora. Boa noite. Perché ci ha dato quello più grosso a noi? Tudo bem, gente? Desculpem meu atraso. Eu estava de plantão hoje e tá um caos no hospital. Acho que vocês imaginam a bagunça que tá todo o serviço de saúde. E a gente sai do plantão assim preocupado, né? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, que vocês estejam se cuidando, que a situação tá muito difícil. Tá muito triste, assim, o que a gente tá vendo. A gente tem que cuidar mesmo. O serviço de saúde não está dando conta de absorver tudo que está acontecendo. A gente tem que fazer da nossa parte, né? Deixa eu só ver aqui com vocês quantas pessoas a gente tem aqui nessa turma. Para a gente já começar. São 40. Beleza. Então, gente, na semana passada a gente teve aula magna, né, com a Carol, sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Eu espero que vocês tenham conseguido participar. Achei bem legal o que ela falou, vem muito de encontro ao que a gente tá enxergando nessa disciplina e vocês vão ver em outras também, tá? Hoje a gente vai falar sobre lipídios, então a gente já falou de carboidratos, nós já falamos de proteína e hoje nós vamos falar sobre os lipídios. E no final da aula, eu vou compartilhar com vocês uma proposta de uma atividade para a gente fazer para fechar o ciclo 1, tá? Porque a gente ainda precisa ver as vitaminas e os minerais. Só de vitaminas, gente, nós temos, são 14, e de minerais são 10. Então, eu vou fazer uma proposta para vocês, da gente construir um trabalho para vocês fazerem na semana que vem, na próxima, que vai dar dia, deixa eu só olhar aqui, na sexta-feira que vem, dia 26, e na outra sexta-feira, que é dia 2 de abril, tá? A gente vai dividir as vitaminas e os minerais, porque daí vou explicar certinho para vocês, mas é uma atividade que vai valer 19 pontos para fechar as notas do ciclo 1, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre lipídios, que na verdade são as gorduras, né? A gente tem aí a divisão, né? Gorduras e óleos. Então, tudo que quando a gente fala gordura ou óleo, a gente está se referindo a essa classe de macronutrientes que são os lipídios. Os lipídios, gente, eles são ésteres, tá? São formados pela junção de ácidos graxos e glicerol, tá? Quando a gente se refere à palavra óleos, vou pegar aqui meu negocinho. Quando a gente refere à palavra óleos, a gente está se referindo ao lipídio que a gente encontra naturalmente, né, usualmente da forma líquida. Então, o óleo de soja, o azeite de oliva, o óleo de canola, tá? São óleos. E as gorduras, geralmente a gente encontra elas na forma sólida, tá? Então, banha de porco é uma gordura. A gente vê, por exemplo, a gordura da carne, né? A carne crua, a gente olha, o branco da carne ali é a gordura, tá? O lipídio. Então, os lipídios, eles aparecem na forma líquida ou sólida, como óleo ou como gordura. Além de gorduras e óleos, nós temos as ceras, tá? As ceras, que é o que a gente encontra no favo de mel, ela é formada também por ácidos graxos e álcool, então também é um tipo de lipídio. E os azeites aqui, eles entram na composição de gorduras e óleos. Então, todas essas classes aqui de alimentos que a gente conhece são formadas, né, essencialmente por lipídios, onde a gente encontra os lipídios em maior quantidade.
E aí a gordura, ao contrário do que muita gente pensa, a gente precisa dela para a nossa sobrevivência, para o nosso organismo, né? Elas têm uma função principal aqui do fornecimento de energia. A gente já falou nas outras aulas, deixa eu anotar aqui para vocês. Os carboidratos, a gente tem 1 grama, fornece 4 quilocalorias. Lembra disso, gente? Sim ou não? Estão calados? Sim. As proteínas também. 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias, tá? E os lipídios, 1 grama de lipídio fornece quantas calorias, gente? 9 calorias. 9 quilocalorias. Então, eles têm essa função de fornecer energia para o nosso organismo, porque eles são uma excelente fonte de energia, tá? Além disso, eles participam na formação e no transporte de vitaminas lipossolúveis. Quais são as vitaminas lipossolúveis? Vocês sabem também. Vitamina E. A, D. Vitamina E, vitamina A, D, E e K, né? Essas são as 4 vitaminas lipossolúveis que nós temos, tá? E os lipídios participam aí da formação do transporte dessas vitaminas também. É outra função super importante dos lipídios. Eles participam na formação estrutural de membranas celulares. O que é membrana celular? Vamos pensar, né? As células que compõem o nosso corpo, a gente pode pensar aqui como exemplo o ovo, né? A maior célula que a gente tem a olho nu é o ovo. Então, quando a gente tem o ovo, ali em volta da clara do ovo, tem uma membranazinha, né? A membrana é como se fosse aquilo que delimita a célula. Quando a gente tem um rompimento na membrana, vai vazar o líquido para a cavidade extra, né? Então, se eu pego o ovo, eu vou fritar o ovo. Se rompeu a membrana, esse ovo já não vai ficar mais inteirinho na panela, né? A clara vai vazar para fora. Então, essa membrana que faz parte aí de todas as células, que reveste, né, contorna as células, elas são formadas também por lipídios, tá? São formadas por proteínas e lipídios. Os lipídios, eles também servem para isolar e proteger os nossos órgãos. Então, internamente, a gente tem lipídio no nosso interior aqui, que vai proteger os nossos órgãos, tá? E isolar de outros, até mesmo de outros órgãos, né? Entre um órgão e outro, a gente tem uma camada lipídica. E é super importante em caso de acidente, alguma coisa de trauma, essa camada gordurosa aí que reveste alguns órgãos ajuda nessa proteção. Ele é isolante térmico, né? Então, um grande exemplo disso são os ursos. Os ursos, eles vivem em temperaturas super baixas, mas eles têm uma camada adiposa muito grande, então a gordura ela é isolante térmico, e aí também como reserva energética. Então, são algumas das funções dos lipídios, para a gente entender que é super importante a gente ter esse macronutriente na nossa alimentação, tá? Professora, esse isolante aí é o que mesmo? A senhora falou? O isolante térmico, É? ele fica debaixo da camada da pele, da derme, para proteger a gente sob baixas temperaturas. Ah, sim. Os ursos fazem muito uso dessa camada adiposa aí, quando eles vivem, né, em temperaturas baixas, por isso que eles têm bastante tecido adiposo ali para ajudar eles a sobreviverem em baixas temperaturas. E acontece com a gente também, né? Pessoas que são muito magrelas, tipo eu morro de frio muito fácil. Então, eu tô aqui falando com vocês, a janela tá aberta, minha mão tá gelada. Pessoas que têm um tecido adiposo maior, elas sentem menos frio, tá? Então, a gordura, ela isola mesmo a temperatura, tá bom? Aqui a gente já falou um pouquinho dessas funções. E aí, esses lipídios, gente, que são os óleos, as gorduras, as ceras, eles são classificados, tá? Eles podem ser simples ou compostos. Então, lembrando que a gente viu lá nos carboidratos, que também podem ser simples, né? Os monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. A gente tem também as proteínas, que são formadas por cadeias de aminoácidos. Os lipídios também têm essa classificação de acordo com o seu tamanho, né? De acordo com o tamanho dessa molécula. Os lipídios que a gente fala de simples, eles são formados só por ácidos graxos e álcoois, tá?
a gente tem uma molécula mais simples na formação desse lipídio. É só ácidos graxos e álcool. Quando a gente fala em lipídio composto, eles são derivados de outras substâncias, tá? Que a gente vai conhecer aqui como os fosfolipídios, os glicolipídios e os sulfolipídios. Ou seja, eu tenho ácidos graxos e álcool mais algum outro composto. Então, não é só o ácido graxo e álcool, tá? Ele vai ter alguma outra coisa a mais. Lembrando que, para nossa digestão, para a absorção dessas macronutrientes, a gente precisa quebrar isso em unidades menores, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E aí, os ácidos graxos, que é a forma com que a gente chama essas moléculas de lipídios, elas podem ser classificadas em saturadas ou insaturadas. Vocês já devem ter ouvido falar, né, de gordura saturada, gordura insaturada, poliinsaturada, monoinsaturada. A gente vai ver isso. Basicamente, gente, a diferença entre um ácido graxo e outro, em relação à questão de saturação, é a quantidade de duplas ligações entre essas cadeias, tá? Se existe ou não uma dupla ligação. Então, eu tenho aqui, ó, um lipídio, tá? É uma estrutura lipídica, isso daqui é um ácido graxo. Só, por que ele é um ácido graxo? Eu tenho álcool mais o triglicerol que forma ele aqui, ó. Os ácidos graxos e os álcools, tá? Então, esse daqui é um ácido graxo. E aí eu não tenho nenhuma dupla ligação. São todas ligações simples nessa cadeia minha de carbono aqui do meu ácido graxo. Então, a gente fala que ele é saturado. Quando a gente tem duplas ligações no ácido graxo, a gente chama ele de insaturado. Então, essa é a principal diferença entre um ácido saturado e um insaturado. E a gente vai ver que isso faz total diferença na forma com que a gente absorve esses lipídios, tá? Na função que eles têm no nosso organismo, se ele é saturado ou insaturado. Então, esse esqueminha aqui mostra bem. Eu tenho nos ácidos graxos uma cadeia simples, né? Sem saturação, sem a insaturação, então eu classifico ele como ácido graxo saturado. Esse tipo de lipídio, gente, tem ação negativa no nosso organismo, tá? Está relacionado aqui com o aumento de doenças cardiovasculares, com a incidência de infarto, uma série de outras doenças. Quando a gente tem a presença daquelas duplas ligações, a gente tem, então, os ácidos graxos insaturados. Esses ácidos graxos insaturados, eles podem ser mono ou poliinsaturados, né? Ele vai ter só uma ligação aqui dupla, ele é um monoinsaturado, ou ele vai ter mais de uma ligação dupla. Então, a gente chama ele de polissaturado, tá? Quando ele é um ácido graxo insaturado, monoinsaturado, é o que a gente conhece de ômega 9, é o ácido oleico, tá? Que tem efeitos benéficos no nosso organismo. O ácido graxo poliinsaturado, a gente tem o ácido linolênico e o ácido linoleico. O ácido linolênico, a gente conhece ele como ômega 3. E o ácido linoleico, o linoleico é o ômega 6. Então, são ácidos graxos que são benéficos na nossa saúde. Eles têm funções de armazenamento, processamento da memória, ajudam também no processo de aprendizagem, tá? Então, eles são super importantes na nossa saúde. Os ácidos graxos saturados, gente, que são esses daqui, que estão relacionados com ações negativas, quando a gente tem o consumo desses ácidos graxos, isso aqui tem relação positiva, direta, tá? Com o estado que ele se encontra. Então, quando a gente vê uma gordura sólida, né, que a gente viu que gordura geralmente está em estado sólido, a gente pode deduzir que se trata de um ácido graxo saturado, tá? Esses ácidos graxos saturados, a gente vai encontrar eles principalmente em alimentos de origem animal. Então, a gordura da carne, a gordura que está no cupim, a picanha, tudo aquilo ali é uma gordura saturada, tá? Que ela tem ação negativa. Como que a gente pode pensar que ela é saturada? Em temperatura ambiente, ela está em estado sólido. Professor, existem exceções? Existe. Tá? A gente vai ver, por exemplo, o óleo de coco. O óleo de coco em temperatura ambiente, ele está em estado sólido, mas ele é um ácido graxo constituído, 82% dele é constituído por saturados. Tá? Então, ele é saturado, mas ele é de origem animal.
tá? Tem algumas exceções, mas o ácido graxo saturado, ele é de origem animal e a gente encontra ele em temperatura ambiente no estado sólido. Os insaturados, até uma colega perguntou aqui agora, nós não produzimos, tá? A gente precisa consumir na alimentação. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. A gente não produz. Então, por exemplo, o óleo de soja, ele é formado por ácidos graxos poliinsaturados. O óleo de coco, saturado. E o azeite monoinsaturado. Então, quando vocês veem, né, teve uma época de uma moda de usar óleo de coco para fazer comida, a gente precisa pensar bem, né, na origem. Ele já é de origem um ácido graxo saturado. Por que será usar o óleo de coco? A gente tem que procurar saber qual que é a base, qual que é o fundamento disso. Porque, teoricamente, o óleo de coco é um ácido graxo saturado, que está ligado a efeitos que fazem mal para o nosso coração, para o nosso sistema circulatório, tá bom? Então, aqui é só para mostrar para vocês a questão das insaturações. Vocês devem lembrar isso de química, que a gente tem uma conformação cis e uma conformação trans de dupla ligação. Então, eu tenho uma dupla ligação aqui, ligando carbono-carbono, com 2 átomos de hidrogênio na mesma direção, na mesma linha aqui. Quando eu inverto esse hidrogênio aqui, eu faço uma troca, eu inverto, eu estou fazendo essa ligação cis virar uma ligação trans. Então, quando eu pego um ácido graxo insaturado e troco essa ligação cis para uma ligação trans, eu estou dando origem ao ácido graxo trans que a gente conhece, tá? A gordura trans que a gente conhece. Essa gordura trans, gente, ela também está relacionada com problemas, com efeitos maléficos na nossa saúde, tá? E essa gordura trans, ela está presente na nossa alimentação, principalmente nos alimentos industrializados. Porque essa adulteração aqui, essa troca que acontece de conformação, ela acontece com processos industriais. A gente vai ver muito isso no sorvete, por exemplo. O sorvete tem uma grande quantidade de gordura trans. Margarina também, tá? Então, inclusive, alguns rótulos de alimentos já começam a falar livre de gordura trans. Algumas indústrias, algumas marcas já começaram a não usar mais. Muito açúcar, né, no sorvete. O sorvete tem muito açúcar e lipídio, né? É carboidrato e gordura. E assim, é um carboidrato simples, né? É açúcar. E é um lipídio que a gente classifica como baixa qualidade, porque é basicamente gordura trans. Então, é açúcar simples e gordura trans. Em termos de qualidade nutricional, a gente não tem muita coisa para aproveitar, né? Então, é importante a gente observar isso, tá? Então, resumindo aqui a história dos ácidos graxos, né, que podem ser saturados e poliinsaturados. Saturados ou insaturados. Os insaturados podem ser mono ou poli, tá? Os saturados, gente, a gente pode falar que são os de cadeia curta ou de cadeia longa. Vai depender do número de carbono que eles têm na cadeia deles. Alguns exemplos aqui, tá? Aqui, por exemplo, ácido graxo saturado, que a gente tem muito, a gente vê muito por aí, é o uso da banha de porco, né? A banha de porco é uma gordura saturada. Ela vem de origem animal e em temperatura ambiente ela tá sólida, é uma gordura saturada. Já os monoinsaturados, a gente tem o ômega 9, que está presente no óleo de girassol, né, no girassol, no açafrão, na canola e na oliva. E aí a gente faz, a indústria faz a extração desses óleos e a gente consome na nossa alimentação. E os poliinsaturados, é o ômega 6 e o ômega 3, o ômega 6, ele é até mais acessível para a gente, né? Porque ele está presente na soja, no algodão, no milho, no açafrão e no girassol. Professora, o que é esse canola aqui no ômega 3? No ômega 3? No ômega 9. Aqui? Não, ômega 9 aqui, ó. Aí tem oliva, canola. O que é essa canola? A canola também se eu não me engano, ela é um vegetal que a indústria consegue fazer a extração de óleo dela. Existe até no mercado. No mesmo lugar que a gente vê o óleo de soja, tem óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Não sei se vocês já viram. Já viu óleo de canola? Ah, tá. Uhum. Tá? A Já. indústria consegue extrair o óleo dela, tá? É porque eu não sabia. Ela é uma Eu plantinha. achei que era outra coisa. É um vegetal, tá? É uma planta. Professora,
A banha, então, é ruim para fazer, para fazer comida? É uma ótima pergunta, Carla. A gente vê muito isso, gente, essas discussões, né? Banha de porco, óleo de coco, óleo de soja, azeite, óleo de girassol, óleo de canola, pessoal, óleo de milho, né? São 7 tipos de óleo, basicamente, que a gente vê muito pessoal falar, faz comida com tal coisa, faz comida com tal coisa. O que que eu gosto de falar, assim? A gente precisa entender o motivo da prescrição de determinado tipo de gordura, tá? Antigamente, as pessoas consumiam a banha de porco como única fonte de lipídio ali. Eles usavam a banha de porco para fazer o feijão, fazer arroz, né? Deixava a carne. A gente tinha muito antigamente carne de lata. Não sei se vocês já viram umas latas de alumínio que ficava a banha de porco e a carne ali dentro para preservar como método de conservação. E aí teve alguns anos atrás, voltou essa conversa de que a gente deveria fazer comida com a banha de porco. E aí falaram, né, que o pessoal antigamente fazia muito uso de banha de porco e vivia muito tempo, tinha menos doença do que tem hoje, não tinha tanto câncer. Só que assim, a gente precisa entender o contexto, né? A análise ela é um pouco maior. As pessoas que faziam uso da banha de porco, que moravam na roça, elas faziam ali a lida da roça, tratava dos animais, plantava, fazia colheita, cuidava de todo o terreno da roça, né? Então era uma vida muito ativa. Não tinha controle remoto para ligar e desligar a televisão, não tinha celular, não tinha internet. Então fazia muita coisa a pé. Era um estilo de vida muito diferente do que a gente tem hoje. E aí, essa população, essas pessoas que consumiam a banha de porco, tinham um nível de atividade física muito maior do que a gente tem hoje, né? Não tinha esse sedentarismo. Eles consumiam a comida de verdade, que era o que eles tinham na roça, né? Aquela fartura toda de comida. Eles não tinham consumo de tanto alimento industrializado que a gente tem, de conservante, de tudo mais. Então, era um outro tipo de estilo de vida, né? Que envolvia muito mais coisa do que só a banha de porco. Já hoje, as pessoas, elas comem muita coisa industrializada, internet, sedentarismo, um alto consumo de açúcar e gordura. Então, é muito difícil você falar para a pessoa consumir uma banha de porco, usar a banha de porco para fazer comida, sendo que eu sei que a banha de porco é uma gordura saturada que está relacionada ao aumento de doença cardiovascular. Eu, Bárbara, nutricionista, eu não indico o consumo de banha de porco. Tá? A gente tem outros tipos de gordura de melhor qualidade do que a banha de porco. Agora, não é só isso, né, que vai determinar a qualidade de vida da população. A gente precisa entender. A gente sabe que os óleos, as gorduras saturadas, elas têm um limite de consumo. Eu vou mostrar para vocês. Ah, eu não posso nunca comer um feijão com banha de porco. Eu adoro comer feijão com banha de porco. Não é isso, tá? A questão é rotina, é hábito de vida. Se você faz consumo da banha de porco, mas você não é sedentário, você não tem consumo de refrigerante, industrializados, essa série de coisas que tem um monte de fatores antinutricionais, calorias vazias, enfim, consumo de bebida alcoólica, cigarro, né? Então, é um contexto maior. Mas olhando friamente o perfil de ácido graxo da banha, é um perfil de cadeia saturada, né? E isso não é legal para o nosso organismo, tá? Então, a gente Professora, precisa... Oi. mas em comparação ao óleo de soja, qual que é menos ruim no caso? Aí a gente precisa pensar em uma outra coisa, tá? Que a gente vai falar ao longo da aula de hoje. Esses óleos, as gorduras, elas têm uma coisa que a gente chama de ponto de fumaça. O que é ponto de fumaça? É a modificação que esse óleo passa quando ele está submetido a alta temperatura. Então, por exemplo, o azeite é uma gordura, ele está até aqui, o azeite de oliva, né? Ele é rico em ômega 6, em ômega 9, desculpa. Mas esse azeite, quando ele é aquecido, ele perde essa monoinsaturação dele, ele vira gordura saturada também. Tá? Então, a gente precisa olhar essa questão do ponto de fumaça dos óleos. A gente vai falar um pouquinho disso durante a aula. A questão é, quando eu até, o pessoal do quinto período, a turma do quinto período, eles estão fazendo uma revisão de literatura sobre esses 7 óleos que eu falei para vocês, esses 7 óleos e essas 7 gorduras,
óleos e gorduras, para tentar entender qual que é o melhor, né? Qual que é o melhor? Porque você não pode olhar só, eu não posso bater o olho aqui nessa tabela e falar, eu vou consumir só o mônio poliinsaturado. Vai depender do ponto de fusão, né? O ponto de fumaça desse óleo, se ele vai sofrer alguma mudança depois de aquecido. Vai depender quando que eu vou consumir esse óleo. Então, por exemplo, óleo de oliva, azeite de oliva na refeição, na salada, sem aquecer, excelente. Né? Mas e depois, quando eu aqueço, o que que acontece? Né? E aí a gente precisa pensar também no processo de industrialização dos óleos. Então, é uma questão um pouco mais complexa, tá? A gente vai discutir isso hoje durante a aula. Como eu falei para vocês, a gente tem os ácidos graxos, o ômega 6 e o ômega 3, que são os poliinsaturados. Até uma colega perguntou antes, a gente produz ômega 6, ômega 3? Não, a gente não produz. A gente precisa consumir na nossa alimentação, tá? Eles são classificados como ácidos graxos essenciais. São ácidos graxos que, se a gente não consumir, a gente fica sem, tá? A gente está com o microfone aberto. Então, a gente precisa, sim, consumir eles na nossa alimentação. O ácido linoleico, que é o ômega 6, a gente tem ele presente no óleo de soja, de girassol e de milho. E o linolênico, que é o ômega 9, a gente tem na linhaça. Tá? Algumas fontes aí desses ômega 6, ômega 3. Transgênicos. Vamos falar de transgênicos. A colega perguntou o que acontece do efeito do alimento transgênico no nosso organismo. Gente, existia quando começaram a existir essa questão dos transgênicos, é uma questão que envolve biossegurança, que envolve uma série de questões éticas, né, que envolve outros setores, que sempre foi muito discutido. No nosso país, a gente tem a Embrapa, que é um órgão que faz pesquisa, que lidera muita pesquisa, que hoje a gente chama de melhoramento genético. Tá? E aí, esse melhoramento genético, ele serve para que a planta, né, o vegetal, a frutífera, enfim, que eles estão fazendo esse melhoramento, seja mais resistente a pragas, e aí diminui o uso de agrotóxico, que seja mais produtivo, né, que tenha um tempo de maturação ali adequado. Então, são melhoramentos que acontecem a nível de genética de planta, porque planta tem DNA, então são melhoramentos que acontecem nessa cadeia de DNA para que essas plantas tenham um melhor aproveitamento para a nossa alimentação. Então, a gente precisa estudar isso, tá? Entender, não só a soja que a gente consome, ela é melhorada geneticamente, tá? Vários alimentos que a gente consome são melhorados geneticamente. A gente pode até pensar nisso um dia, assim, uma aula. A gente tem até uma aula para falar sobre transgênicos, se eu não me engano. Tenho quase certeza que a gente tem uma aula sobre isso. E aí a gente vai discutir melhor. É um assunto bem amplo, que envolve vários pontos de vista. É igual que a gente estava discutindo do mel esses dias, né? Vocês me perguntaram, mel é de origem animal ou vegetal? Gente, isso é uma briga na literatura, tá? Existe até um deputado que entrou com um projeto de lei para fazer com que o mel seja classificado como alimento de origem animal. Por quê? Envolve tributação, né? Os alimentos, para serem comercializados, eles precisam de um registro, eles pagam imposto, as indústrias pagam tributação. Então, é um contexto macro muito abrangente. E isso acontece também com os transgênicos, tá? Com os alimentos geneticamente melhorados. Então, acho legal a gente começar a pensar nisso, essas reflexões são super válidas. E aí, respondendo a do mel, na nutrição, a gente classifica o mel como alimento de origem vegetal, tá? Algumas linhas de vegetarianos classificam como alimento de origem animal, e existe esse projeto de lei aí, que foi uma disputa, que eu não sei que pé que tá, que eu acho que não deu em nada, para que o mel seja classificado de origem animal. Mas o mel, ele é de origem vegetal, na nutrição. Mas se você virar para mim e falar, professora, eu tenho um argumento, e para mim o mel é animal, tá? E essa discussão, ela tá em aberto ainda, tá? E várias coisas na nutrição ainda tem esse ponto. Eu acho que eu comentei, eu não sei se foi com a turma de vocês, de um vídeo do Porta dos Fundos, que fala isso, né? Que, por exemplo, tal coisa hoje faz bem, amanhã faz mal, vocês lembram isso? Vocês vão lembrar. Por exemplo, o ovo. O ovo, ele era um vilão, né? Ninguém podia comer ovo, mais que 3 ovos por semana, que não sei o quê, que era colesterol.
E aí depois mostrou que o colesterol que vem do ovo, ele é um colesterol que não é maléfico, né? Que a gente vai até classificar os colesteróis hoje para vocês verem, que ele é um colesterol que a gente fala bom. E aí pronto, pode comer ovo, então tem gente que come 5, 6 ovos por dia. Então a nutrição ela tem muito disso. Por isso que eu sempre pego no pé de vocês para a gente ir atrás, para estudar, para ler. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Porque você abre a discussão e aí você fala, poxa vida, faz sentido esse ponto de vista também. E agora? Né? Então a gente tem que buscar. Um lugar que vocês sempre podem buscar, que é mais fácil acesso para vocês, além dos livros, vocês podem ir no Google Acadêmico, tá? No Google Acadêmico é uma paginazinha que vocês digitam o assunto e ele vai liberar para vocês artigos científicos. Esses artigos científicos, gente, não significa que tudo que eles estão dizendo é verdade, tá? Mas, teoricamente, é a melhor fonte que a gente tem para pesquisar. Vocês vão precisar observar, assim, a metodologia que esse artigo foi feito, né? Então, por exemplo, se foi feito um estudo com 10 pessoas para saber se a banha de porco é mais ou menos maléfica que o óleo de soja, gente, 10 pessoas não é uma amostra suficiente, né? Então, não é um estudo que a gente pode considerar com tanta evidência assim, tá? Mas a gente vai desenvolvendo isso ao longo da disciplina também. O Google Acadêmico é uma boa fonte. Se vocês tiverem dúvida, às vezes se vocês acharem um artigo, se vocês quiserem compartilhar, fala, professor, olha, eu achei esse artigo, mas o que ele está falando eu achei muito fora da curva, né? A gente pode analisar isso junto, tá? Eu vou trazer depois para vocês alguns artigos para a gente discutir durante a disciplina, até mesmo sobre esses temas mais polêmicos, que eu acho que vale super a pena, tá? A gente começa a desenvolver esse senso crítico. Bom, os ácidos graxos essenciais, que é o ômega 6 e o ômega 3, eles têm várias funções no nosso organismo, tá? Então, a gente precisa consumir esses ácidos graxos na nossa alimentação, tá? Algumas das funções, a contração uterina, controle de pressão sanguínea, secreção das paredes do estômago, né? A produção ali ajuda na produção dos ácidos, ação anti-inflamatória, evita agregação plaquetária, ou seja, previne trombose, podemos pensar nisso, tá? Tem ação antioxidante, ajuda na saúde dos neurônios e na função cognitiva, né? Em questão de pensamento e memória. Então, a gente precisa consumir esses ácidos graxos essenciais, ômega 6, ômega 3. Uma outra classe de lipídios são os fosfolipídios, tá? Esses fosfolipídios são o que eu falei para vocês, que estão ali na membrana celular das nossas células. E aí, esses fosfolipídios, essa aqui é uma fotinha, assim, mais ou menos deles, eles têm uma parte que é hidrofóbica e uma parte que é hidrofílica. O que isso significa? Essa parte de baixo dele, que é hidrofóbica, ela não é solúvel em água, tá? Então, ela fica, vamos imaginar que eu tenho aqui, assim, uma membrana celular. Esse fosfolipídio, a parte dela hidrofóbica fica para fora da célula, para o meio extracelular. E a parte hidrofílica fica para dentro da célula. Para quê? Exatamente para proteger essa membrana, tá? Uma parte dela, ela vai ser, não vai ser solúvel em água, então ela vai ser mais resistente ao meio externo. E a parte interna, que está voltada ali para a parte de dentro, né, do citoplasma da célula, ela é hidrofílica, então ela é solúvel em água. A gente sabe que os lipídios, eles não diluem na água, né, gente? Se eu pegar, por exemplo, aqui minha água e eu colocar azeite aqui dentro, ou manteiga, vai ficar boiando a gordura, ela não vai misturar, não é miscível em água, não é solúvel em água. Os lipídios, eles são apolares. Então, para que esses fosfolipídios servem? Para ter exatamente uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar, que aqui não vai misturar com água, é hidrofílica, ela tem fobia de água. E a parte hidrofílica, que vai ser solúvel em água. Isso, gente, tem uma função essencial no nosso organismo, tá? Permite que as enzimas digestivas atuem de maneira melhor. Tá? Tudo é feito de maneira muito perfeita no nosso organismo. Deixa eu pôr meu computador aqui na tomada, que ele está querendo acabar a bateria. Bom, então, esses lipídios, gente, os fosfolipídios que a gente está falando, faz com que os lipídios que contenham esses fosfolipídios tenham uma propriedade mais emulsificante. Então, por exemplo, a maionese, sorvete, bolo, sempre vai ter uma grande quantidade de fosfolipídio,
Porque se fosse lipídio, por ter essa parte que se mistura em água, vai facilitar com que as coisas melhorem ali a mistura, né? Ele vai ser emulsificante, tá? É super importante. Está presente na gema do ovo, no azeite, no fígado e na soja. E aí, uma outra classe de lipídios são os esteróis, tá? Mais conhecido como colesterol. E aí, quando a gente ouve falar colesterol, a gente já fala, poxa vida, é um negócio muito ruim. Só que não é, tá? A gente vai ver que colesterol, a gente precisa de colesterol. E o nosso corpo produz colesterol, tá? Diferente do ômega 6 e do ômega 3, o colesterol a gente produz. E aí, como a gente produz, a gente não precisa consumir tanto colesterol na nossa alimentação, tá? Os alimentos que contêm colesterol, gente, são somente os alimentos de origem animal, tá? Então, se eu falar para vocês que azeite de oliva, que veio lá da oliva, né? O pezinho de azeitona, que tem colesterol? Não tem, tá? Colesterol só tem alimentos de origem animal. Aonde a gente vai encontrar muito colesterol? Nas vísceras de animais. Coraçãozinho de galinha, moela, fígado, tá? É riquíssimo em colesterol. Pele de frango. Por que que o nutricionista pede para a pessoa tirar a gordura do frango, a pele do frango antes de fazer? Porque é puro colesterol. Tá? E aí a gente vai ver que esse colesterol, ele tem classificações, né? O que vocês já devem ter ouvido falar de colesterol bom e colesterol ruim. Então, esse colesterol é sim um lipídio, né? Na verdade, um esterol. E aí, o nosso fígado, gente, que faz o armazenamento dele, tá bom? Desse colesterol todo. Então, para que serve o colesterol? Ele é precursor hormonal, ele também constitui membrana celular e ele vai ajudar na síntese de bile para o processo digestivo. Pensem na bile, gente, como se ela fosse um detergente. Tá? Imagina, eu não sei vocês, mas eu mesma tenho uma preguiça de lavar a leiteira, ou depois do churrasco, que você vai lavar a tábua de carne, ou a faca da carne, fica só o sebo, né? Daquela gordura, aquela banha. O que a gente faz para lavar aquilo ali? Só água não vai resolver. O que vai resolver para lavar aquilo ali? A gordura. O que vai diluir a gordura, quebrar para tirar? Água quente? Detergente. Água quente ajuda, mas é o detergente, tá, gente? É o sabão. Você jogou detergente ali, ajuda. A água quente ajuda demais. Agora, se eu não tenho água quente, o que vai resolver, que vai emulsificar, que vai quebrar essa gordura, é o sabão, é o detergente. Então, vocês vão pensar que a bile, né, que é produzida pela nossa vesícula biliar, que está ali junto com o fígado, a bile é o que vai fazer a emulsificação dessas gorduras, que vai quebrar essas gorduras. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já teve que retirar a vesícula biliar, né? Tem gente que tira a vesícula, porque às vezes dá pedra na vesícula, dá algum problema, tem que tirar a vesícula. E aí essa pessoa que perde a vesícula, ela não consegue mais comer gordura da forma que ela comia antes. Ela precisa comer menos. Por quê? Porque ela já não produz mais bile, tá? Então a digestão da gordura dela, que ela consome, vai ser um pouco mais demorada, um pouco mais lenta, e a pessoa às vezes se sente mal com isso. Então, por exemplo, comer um torresmo, quem não tem vesícula biliar, é mais complicado, né? A pessoa vai sentir aquela sensação ruim. Tá? Então, o colesterol que faz essa síntese de bile aqui, para a gente fazer o processo digestivo. Tá? Então, é super importante. E aí, como eu falei para vocês, popularmente a gente tem o que a gente... Professora, Oi? a bile, ela funciona como emulsificante do colesterol, que é a gordura, ou não? Ou é Não. ele que produz ela? Isso, é o colesterol que produz a bile, e a bile vai ser esse emulsificante da gordura que a gente consome na alimentação. A bile vai ajudar entendi. a quebrar a gordura para a gente absorver, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Então, o que vocês já conhecem popularmente, né, de colesterol bom e colesterol ruim. O que a gente fala de colesterol ruim, gente, é o LDL, tá? Eu consegui gravar LDL como ruim, que eu vejo os dois L's aqui como um chifrinho, fala é ruim. 2 L's é ruim. E o colesterol bom é o HDL. O LDL, gente, por que ele é ruim? Porque ele vai se depositando aqui na parede das nossas artérias. Esse acúmulo de colesterol aqui, imagine, por exemplo, que isso aqui é uma veia, tá? Minha caneta é uma veia. E aí eu vou tendo depósitos de colesterol nessa veia.
que vai acontecer, gente? Com o tempo, isso vai acumulando tanto que pode acumular a ponto de interromper o fluxo de sangue aqui dessa veia, ou pode simplesmente estourar, né? Ou pode sair, desprender dessa parede para um outro órgão e causar o que a gente chama de infarto, se isso for para o coração, tá? Pode causar uma embolia, né? Pode causar uma trombose. Então, é muito sério. Então, como eu falei para vocês, a gente produz colesterol. Então, 75% do colesterol que a gente tem no nosso corpo é produzido pelo nosso fígado. E 25% vem da nossa comida, da nossa alimentação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o consumo de LDL, que é o ruim, porque o LDL vai obstruir a passagem de sangue no nosso vaso, aumenta a pressão arterial, porque, claro, eu tenho um vaso aqui, que tem um fluxo de sangue. Se esse vaso tem uma placa aqui, o sangue vai passar aqui com muito mais pressão, porque ele não tem o mesmo diâmetro para passar. Então, isso é a hipertensão, tá? É o aumento da pressão dentro dessa artéria, tá? E aí pode causar infarto ou derrame. Então, aqui é a aterosclerose que eu mostrei para vocês, né? Vai acumulando colesterol aqui na parede da artéria, de forma que a gente chama de placa aterosclerótica, tá? Essa placa, se ela for muito grande, ela continuar acumulando, ela pode romper, ou pode formar um coágulo mesmo. Aqui, desse rompimento forma um coágulo e vai bloquear o fluxo aqui dessa artéria, tá? E isso aqui é o que a gente chama até de trombose. Imaginem que se não passa sangue aqui para baixo, vamos supor que isso aqui é uma perna. Se não passa sangue aqui para baixo, tudo que tá ali para baixo não vai ter irrigação sanguínea, vai necrosar, tá? E aí isso é muito sério. Então, isso aqui é um problema que nós, com a nossa alimentação, a gente consegue prevenir. E aí, como eu falei para vocês... Professora, Oi. então quando falam que uma pessoa está com colesterol alto, significa que está com um aumento desse colesterol LDL e Isso. não tem nada a ver com o colesterol que o corpo produz. Na verdade, é assim. Quando a gente faz o exame que chama perfil lipídico, lá no perfil lipídico vai sair a quantidade de gorduras totais que essa pessoa tem. Então, eu até trouxe aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Então, vai sair no perfil lipídico o colesterol total, o colesterol LDL e o colesterol HDL. E vai sair também o nível de triglicerídeo. Quando fala assim, a pessoa está com colesterol alto, a gente precisa entender, é o colesterol total, é o LDL, tá? Se a pessoa tiver com HDL alto, geralmente não vai chamar tanta atenção assim, porque o HDL ele não está relacionado ao aumento de doenças, tá? Cardiovasculares, mas o LDL, o total, sim. Então, quando fala fulano está com colesterol alto, esse colesterol, gente, a dosagem dele é feita pelo nosso sangue, né? A gente tira sangue, faz análise e vê o quanto de colesterol tem naquele sangue. Então, esse colesterol que é dosado, que aparece no exame, é o colesterol somado, tanto o que eu produzo quanto o que está sendo consumido pela alimentação, tá? Os dois colesteróis. E aí, o que está na nossa mão, enquanto nutricionista, é reduzir a ingestão de LDL, a ingestão de colesterol, que a gente fala ruim, tá? Para que essa pessoa, na próxima dosagem, tenha uma menor quantidade de LDL. O nosso corpo produz só 75% do que a gente precisa. Então, de fato, a gente tem que comer colesterol. A gente precisa comer o colesterol. Só que tem uma quantidade certa. Então, quando fala, tá com colesterol alto, qual colesterol? Colesterol total ou LDL? Tá? Como é que tá o HDL? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade em ganho de peso, eu tenho dificuldade em ter massa gorda, tá? Isso é biotipo. Então, quando eu vou fazer dosagem de colesterol, já aconteceu comigo, do meu LDL tá muito baixo e o meu colesterol total muito baixo. E aí a médica falou, Bárbara, eu vou falar para você uma coisa que todo mundo queria ouvir. Aumenta o seu LDL, vai comer fritura, tá? Vai comer bacon, porque você precisa, come cheddar. Então, não é favorável também eu ter colesterol total e LDL baixo, porque alguns hormônios precisam do colesterol para funcionar, tá? Então, aqui está relacionado até mesmo a questão da vitamina D. A vitamina D é lipossolúvel, né? Vitamina A, vitamina K, vitamina E. Então, a gente precisa disso, tá? Então, voltando aqui. Obrigada. Ficou claro, Débora? Ficou sim, obrigada. Por nada.
Então, aqui, gente, o colesterol, como eu falei para vocês, a gente encontra em alimentos de origem animal, tá? A gordura da carne, o queijo, leite que vem aí do animal, ovo, pele de frango. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês, tipo, o queijo, né? Quanto mais, eu não sei se vocês sabiam, mas quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele tem, né? O óleo, ele tem essa cor amarelada. Ele vai do claro ao mais amarelinho. Então, quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele tem. O cheddar é um dos queijos que a gente tem que maior tem quantidade de gordura, LDL, tá? Então, sempre que vocês forem optar por um queijo e não souberem qual queijo, vocês podem optar pelo queijo mais claro, porque ele vai ter menos gordura. Tanto que, por exemplo, o cottage, que é um queijo que praticamente não tem gordura, é branco, né? E aí é que tá. Esses queijos mais claros são menos cremosos, né? A gente não consegue derreter um queijo tipo fresco, igual a gente derrete uma mussarela. Por quê? Porque a gente não tem tanta gordura como tem na mussarela. Então, é isso que faz toda a diferença. A gordura, gente, também, por processo de evolução, assim, a gente desenvolveu essa vontade de comer gordura. E a gente tem essa necessidade. A gordura, ela faz com que o alimento seja saboroso. Ela leva a crocância do alimento, a textura do alimento. O queijo para derreter é gordura. O churrasco com isso aqui é gordura, senão a carne fica dura. Minha boca até salivou. É instinto, né? A gente usa o lipídio como fonte de reserva energética, né? O ser humano precisa sobreviver. Então, ele tem atração por aquilo que vai trazer energia para ele, tá? Inconsciente, tá bom? E aí, aqui, os alimentos que a gente tem maior quantidade de colesterol. Então, por exemplo, o fígado, que eu falei para vocês, fígado de frango ou fígado de boi, tem altíssima quantidade de colesterol, tá? Então, em 100 gramas, eu tenho 389 miligramas de colesterol. Gema do ovo também tem, manteiga de leite, mussarela, camarão. Olha, entre o iogurte integral e o desnatado, o tanto que diminui a quantidade de colesterol, tá? Por quê? Porque eu tô tirando a gordura, então diminui bastante. Entre o leite integral e o desnatado, olha o quanto cai a quantidade de colesterol. Tá? Por quê? Porque eu tô tirando gordura mesmo, tá? Quando a gente fala desnatado, tá tirando a nata. E a gente sabe que a nata é só lipídio, né? Então, tira a gordura, já diminui bastante, tá? E aí, a gente tem os colesteróis que eu falei para vocês, né? O LDL e o HDL, que são os mais famosos, assim, de grande importância clínica. As outras classificações dessas lipoproteínas, elas também participam, tá? Do nosso perfil lipídico, mas o que mais chamou atenção na prática é o LDL e o HDL. Então, se vocês forem ver, por que o LDL é o colesterol ruim, gente? Porque é o danado do LDL que vai lá no fígado. O fígado é a nossa casinha de colesterol, né? Ele sintetiza colesterol ali, ele armazena o colesterol ali no fígado. Então, o LDL é aquele colesterol que sai lá no fígado e vai para o tecido, para o músculo, para o tecido adiposo, se deposita também nas artérias, tá? Por isso que a gente fala que ele é o ruim, ele sai lá do fígado, da casa dele e vai para o crínio, né? Já o HDL é o contrário, ele sai desses sítios aí que ele está armazenado, do tecido adiposo, do músculo, e vai lá para o fígado, para lá ele ser excretado. Então, por isso que a gente fala que o HDL é o bom, porque ele sai do crínio e volta para casa, tá? Essa é a diferença entre eles, eles têm efeitos inversos, tá? Funções inversas no nosso organismo. E uma coisa que... Oi. E o VLDL? O VLDL, gente, ele leva do fígado para as células para esse colesterol funcionar como substrato, tá? Então, às vezes, tem essa necessidade do colesterol, é o VLDL, que vai sair do fígado e vai para as células. Não vai se depositar no tecido adiposo e nem em outro lugar como faz o LDL, tá? E o quilo, que a gente chama de quilomicron, ele sai do sangue e vai para o tecido. Então, são funções que geralmente o quilomicron e o VLDL, eles exercem, mas eles não se depositam, né, nas artérias, eles não se depositam no tecido adiposo, nem nos músculos. Então, eles não têm essa ação ruim no nosso organismo como o LDL tem, tá? Quando a gente pega os 4, o único que a gente classifica como benéfico, o que é benéfico? Ele vai contra a ação ruim, né? É só o HDL. Os outros, a gente precisa sempre manter no controle certinho.
O que está em relação direto com risco de doença cardiovascular, com infarto, com outras doenças, é o LDL, tá? Aqui, ó, quando a gente vai olhar, por exemplo, na prática do nutricionista, a gente vai ter que ter muita atenção com colesterol total, LDL e HDL, tá bom? E uma coisa que vocês precisam saber também. Vocês já viram quando a pessoa fala assim, meu triglicerídeo está aumentado? Não sei se vocês conhecem alguém que fala, meu triglicerídeo está alto. Triglicerídeo, gente, quando a gente olha, né, triglicéride, eu já sei que é um lipídio. Não, pai, pega aí, que eu tô assistindo a aula agora, eu só vim beber uma água ali. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Quando esse triglicerídeo está alto, o que é o triglicerídeo? Quando a gente consome carboidrato em excesso, a gente precisa armazenar esse carboidrato. E ele é armazenado na forma de gordura. E essa gordura é o triglicerídeo, tá? Então, alguém fala assim, meu triglicerídeo está alto. O que essa pessoa vai ter que diminuir? Não é o consumo de lipídio. Essa pessoa vai ter que diminuir o consumo de carboidrato, tá? De carboidrato simples, principalmente. E aí você pergunta, você come muito doce? Come muito arroz, macarrão, pizza, sanduíche? Aí a pessoa vai falar, como? Tá? Por quê? Porque o excesso de açúcar simples, né? Esse excesso de carboidrato é armazenado no nosso corpo como triglicerídeo, tá? Essas bainhas que a gente tem, tá? Tudo isso é tecido adiposo. Então, o triglicerídeo também está relacionado aí com o risco de aterosclerose, tá? Que são essas doenças aí ligadas a essas formações de placas de ateroma no nosso corpo, tá? É outro ponto de atenção para o nutricionista. Então, esse daqui é um mapa mental que vai resumir o que a gente falou até agora. Eu acho bem legal esses mapas, que é um resumão, né? Então, eu gosto de fazer esses mapinhas. Esse daqui eu peguei da internet, mas eu gosto de fazer esses mapinhas para várias coisas, porque eu tenho memória fotográfica. Então, eu bato o olho assim, é meio que lembrar. Eu acho que ajuda bastante. E como que esses lipídios são digeridos? Vocês lembram que os carboidratos, a gente começa a fazer a digestão dele na boca, com a amilase salivar. Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim. E a proteína, a nossa digestão não começa na boca. A gente começa a fazer a digestão da proteína só lá no estômago. Os lipídios, gente, também começa a digestão deles só no estômago, tá? Na nossa boca, vai ser só mastigação misturada com as secreções salivares, com a saliva. Daí, esse lipídio, essa comida, vai lá para o estômago. No estômago, a gente tem a ação do ácido clorídrico, as enzimas proteolíticas. O que são enzimas proteolíticas? Gente, se a enzima, e eu estou falando de líticas, ela vai fazer quebra de proteínas, tá? E a gente também tem as enzimas lipolíticas, que vão fazer quebra de lipídios. A gente também tem os mucos e os sais biliares, né? Somando com o pH ácido do nosso estômago, graças principalmente ao ácido clorídrico, a gente vai ter a formação do bolo alimentar. Então, esse bolo alimentar que se forma no nosso estômago, ele é chamado de quimo. Então, até aqui, o processo de digestão de proteína e lipídio é o mesmo, tá? E aí, esse quimo, né, vai seguir lá para o nosso intestino delgado. Só que aqui, gente, o que acontece de diferente? O fígado, né, que é esse órgão gigante aqui laranjado, vai secretar os sais biliares. E aí a gente viu que quem forma os sais biliares são os colesteróis. E esses sais biliares, eles vão entrar aqui no nosso intestino para ajudar a fazer a quebra desses lipídios, tá? Então, a gente tem, lá no nosso estômago, formou o quimo, vai lá para o intestino delgado. Lá eu tenho mais enzimas que vão fazendo essa motilidade intestinal, isso vai gerar para nós a saciedade, tá? E aí aqui eu tenho a mistura desse quimo com sais biliares, enzimas pancreáticas, para poder fazer a absorção dos nutrientes. Então, a grande parte de digestão e de absorção dos lipídios também é no intestino delgado, assim como proteína e carboidrato, tá? E aí, lá no intestino grosso, a gente vai fazer a absorção de água, absorção dos minerais e vai formar fezes daquilo que a gente não quer. Vocês sabem que a cor das nossas fezes está relacionada com essa parte da digestão de lipídios, né? A estercobilina, que é o que dá a cor para as fezes.
E essa estercobilina, ela vem da bilirrubina, né? Que é o que a gente fala de bile do nosso fígado para fazer a digestão dos lipídios. Então, tudo é muito perfeito. Quando a gente vai olhar o nosso sistema de digestão, de absorção, o organismo é uma máquina que funciona muito bem. E aí, gente, quando eu falo aqui das enzimas pancreáticas, no caso dos lipídios, elas se chamam lipólise, tá? Lipídios e lise quebra, que eu sempre falei para vocês. Então, essa lipólise aqui são as enzimas pancreáticas, né? As lipases pancreáticas. E aí, a gente tem uma recomendação de gorduras na nossa dieta. Falei para vocês que a gente precisa consumir uma determinada quantidade de gorduras. E aí, assim como carboidrato e proteína, a gente tem que escolher a melhor qualidade dessa gordura, né? Eu não posso comer só gordura saturada e gordura trans. Eu preciso comer gordura poliinsaturada, monoinsaturada e eu preciso de colesterol. E colesterol de preferência o HDL. Então, as gorduras totais, elas vão corresponder a 25 a 30% da necessidade calórica do indivíduo, tá? Sendo, gente, que de 25 a 30%, só 7% disso, menos que 7%, é de gordura saturada, tá? As poli vai ser mais ou menos 10% e as mono, 20% do VET. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que tem um VET, né, o valor energético total da dieta, a necessidade dele ali do dia, são 2.000 calorias. Se essa pessoa, vou fazer a conta aqui para vocês, se essa pessoa 2.000 calorias. Se essa pessoa vai consumir 30% do VET de lipídio, ele vai consumir 600 quilocalorias de lipídio, tá? Dessas 600 quilocalorias de lipídio, menos que 7% é de gordura saturada, que vai ser 42 quilocal só de gordura saturada. Então, primeiro eu vou fazer a conta aqui de quantas calorias, quanto de gordura, tá? Pelo menos que 7% de saturada, mais ou menos 10% de poli, mais ou menos 20% de mono. E colesterol, no mínimo, menos que 200 miligramas, não pode ser mais que isso, tá? E aqui o colesterol de boa origem, né, gente? A gente sabe, por exemplo, que as castanhas, as oleaginosas, nozes, baru, amendoim, castanha do Pará, castanha de caju, eles têm bastante gordura boa, mas aqui são gorduras vegetais, então são as gorduras poliinsaturada. E aí o colesterol, ele está presente na gordura animal, tá? Mas aí a gente vai preferir uma gordura animal que não passou por um processo de fritura, né? Que não foi ali submetida a uma temperatura tão alta. Então a gente precisa saber escolher melhor essa fonte de colesterol aqui, tá? Bom, e aí essa formação do lipídio a gente já falou, então os ácidos graxos saturados, que estão presentes em muitos óleos vegetais, mas principalmente nas gorduras animais, né? São sólidos geralmente a temperatura ambiente, o seu consumo excessivo está relacionado ao risco de doenças crônicas não transmissíveis, a hipertensão, que é o que a gente fala de pressão alta, doenças cardiovasculares, até mesmo o risco do desenvolvimento de diabetes. Tá? E aí, algumas fontes de ácidos graxos saturados podem ser até as amêndoas, tá? As sementes comestíveis e as nozes. Os insaturados, gente, eles têm aquela dupla ligação que eu falei para vocês, e a gente tem como ácidos graxos poliinsaturados muito importantes, que são os ômega 6 e o ômega 3, tá? Isso aqui a gente já falou também. E aí a gente tem a fonte deles na manteiga, no óleo de peixe, óleo de oliva, canola, amendoim, abacate e toicinho. Abacate tem bastante ácido graxo monoinsaturado, tá, gente? É bem interessante, o abacate e o amendoim. E muita gente não sabe disso. O abacate é uma fruta que tem uma quantidade boa de ácido graxo monoinsaturado. E de poliinsaturado, a gente vai encontrar principalmente nos óleos vegetais, de milho, soja, algodão, de soja e canola. Na carne e no toucinho também tem. Sementes e nozes comestíveis também tem, tá? Aqui é a amêndoa de baru, castanha de caju, castanha do Pará e aqui o amendoim. Então, quando a gente olha a relação entre mono e poliinsaturados, ó, são castanhas e sementes que têm uma alta quantidade, né? Inclusive de ômega 6 e ômega 3. O amendoim tem uma excelente relação, castanha do Pará também. Tem até um artigo que foi desenvolvido numa pesquisa na UFG,
comparando essas sementes aqui. Depois eu vou ver se eu encontro e passo para vocês verem, é bem legal. Aqui também está comparando, né? Amêndoa de baru, aqui é amendoim, castanha do Pará, castanha de caju, avelã, pistache e nozes. Então, quando a gente vai olhar, eles têm ácidos graxos saturados, mas a quantidade de mono e de poli é muito maior, tá? Em todos eles, ó. Eles têm muito mais, se eu somar aqui mono com poli, tem muito mais do que saturado. Então, é uma fonte muito boa na nossa alimentação de ácidos graxos, essas sementes e nozes. E aí, qual que é o nosso ponto de atenção? Eles vão ter um alto valor calórico, né? Porque são basicamente constituídos por lipídios. E a gente sabe que a densidade calórica do lipídio é muito alta, né? 1 grama tem 9 quilocalorias. Então, aqui é uma relaçãozinha que mostra... Alguém me chamou... A pasta de amendoim deve ser consumida com moderação devido à sua gordura ser alta. A pasta de amendoim, gente, ela também é fonte de lipídios, né? A gente viu que o lipídio, o amendoim aqui, ó, nesse exemplo aqui, aquele aqui, ele tem uma alta quantidade de lipídios, né? Aqui não tá falando a dose, em porcentagem. Então, a gente precisa ter cuidado, porque realmente é lipídio. Só que é um lipídio de uma boa fonte. Eu posso comer à vontade? Vocês vão ver que não. Não existe um alimento milagroso, não existe um alimento que engorda, não existe um alimento que emagrece, tá? Tudo é composição de refeições. Então, vai ter pessoas que vai ter uma necessidade de consumo de lipídios muito maior que as outras. Tem gente que tem uma necessidade energética muito maior. E aí é onde a gente vai fazer cálculo, tá? Tudo vai ser calculado. Dentro da nutrição a gente calcula. Mas a pasta de amendoim, ela é uma fonte de gordura, sim. E aí você pensa que de 100% do que a pessoa vai comer durante o dia, 30% é gordura. Desses 30%, ela tem que distribuir ao longo de todo o dia, né? E 30% não é muita coisa do que a pessoa come, porque tudo tem gordura. Arroz é feito com gordura, carne é feito com gordura, feijão, tudo tem gordura, né? A gente tem gordura no abacate. Então, tem que tomar muito cuidado para não fazer esse consumo excessivo de gorduras na alimentação, tá? Bom, aqui mostra a relação, né, entre mono, poli e saturadas no alimento. Por quê? Porque o alimento, ele não costuma ser constituído por um único tipo de gordura, tá? Ele vai ser prevalente um tipo de gordura ou outro. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a manteiga, 60% dela tem gordura saturada, né? O óleo de coco, 85% dele é constituído por gordura saturada. Olha o óleo de cártamo, ele já vai ter aqui uma grande quantidade de gordura poliinsaturada. Óleo de girassol também. O azeite, ele tem grande quantidade de mono. Então, são características aqui que divergem um óleo do outro, tá? E aí vale a pena a gente pensar qual que é a mais interessante para fazer a comida. O que a gente vai usar mais para fazer comida? Ô, professora, então, no caso, a gordura gordura de porco seria mais saudável do que o óleo de coco na comida? As duas são gorduras saturadas. O óleo de coco e a banha de tá, entendi. Eu achei que a outra era melhor, mesmo sendo ruim, ainda seria melhor do que o óleo de coco. As duas são saturadas, tá? Entendi. Aí, no caso, é o mesmo tanto, né, da porcentagem do óleo de coco. A banha de porco, ela nem tá aqui, mas a banha de porco, ela também tem a maior parte dela constituída por gordura saturada. Aí ela vai tentar. Bom, os ácidos graxos poliinsaturados, gente, eles têm uma recomendação pela Organização Mundial da Saúde, com várias ações importantes, porque quando a gente tem um desequilíbrio entre essa relação, existe essa relação, tá? Ômega 6 e ômega 3. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Que a gente tenha de 5 a 10 ômega 6, quantidade, tá? Para 1 de ômega 3. Então, eu preciso de uma quantidade maior de ômega 6 do que de ômega 3 na nossa dieta. Existe esses estudos que mostram que essa relação ela precisa acontecer de 5 a 10 para 1, tá? De 5 a 10 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Mas vocês vão ver que existem recomendações de 2 para 1, então de 2 de ômega 6 para 1 de ômega 3. E é bem comum na nossa região as pessoas suplementarem ômega 6 e ômega 3. E a maioria, gente, das suplementações já vem o ômega 6 e o ômega 3, tá?
Às vezes a gente compra, por exemplo, a suplementação de ômega 3 ou de ômega 6, mas pode olhar lá com cuidado no rótulo que vocês vão achar que geralmente já vem os dois na mesma, tá? E já vem com uma proporção certinha. Por que a gente costuma suplementar ômega 6 e ômega 3? Porque uma fonte que é muito rica deles, que é o peixe, a gente não tem o hábito de consumir com frequência, tá? Então, o nutricionista, na maioria das vezes, faz o uso dessa suplementação. E mulheres gestantes também costumam suplementar, porque tem um papel importante na formação ali do feto nas primeiras semanas de vida, tá? Então, a gente vai ver isso. Durante o curso, vocês vão vendo essas recomendações de suplementações. Para o consumo diário, qual óleo seria melhor? Tá, aqui entra essa discussão que a gente está tendo, né? A gente precisa saber a quantidade desses óleos. Então, por exemplo, o azeite de oliva, ele é um excelente óleo, mas para uso em temperatura ambiente, para a gente não aquecer ele no fogo, tá? Aí a gente precisa entender se o óleo de soja, ele não é viável quando eu vou comparar ele, por exemplo, com a banha de porco ou com óleo de coco. Porque assim, gente, eu vejo que a alimentação ela é muito mais complexa do que a nutrição. Como assim, professora? Eu, Bárbara, não consigo pensar no consumo de óleo de coco para fazer comida. Por quê? Primeiro, aquele negócio tem um cheiro muito forte de coco. Então, se eu vou fazer um arroz com óleo de coco, para mim acabou a graça do gosto de arroz, né? Para mim vai estar com gosto de coco. Então, é muito mais complexo do que eu só olhar o valor, o teor nutricional ali do óleo. Eu defendo o uso de gorduras vegetais para o uso de cozinha, tá? Gorduras vegetais, óleo de soja, milho, canola, e aí vai depender muito do poder aquisitivo da pessoa, né? Não adianta, não é todo mundo que tem condições, por mais que ela queira fazer uso, por exemplo, eu quero usar o óleo de coco porque eu li um artigo que o óleo de coco faz isso, isso e isso, eu quero usar óleo de coco. Não é todo mundo que tem condições. Um potinho de óleo de coco, assim, é 10, 12 reais, né? E é uma gordura saturada. Então, eu não vejo sentido. Eu vou mandar para vocês, eu vou passar para vocês um vídeo de uma professora discutindo exatamente isso. A gente tem que ter bom senso nessas recomendações, nessas prescrições, tá? O óleo de canola, não entendi a pergunta. Até o de canola... o óleo de canola, gente, ele não é extraído da canola, tá? Por mais que a gente pense que seja. Ele é um óleo obtido por um processo industrial, tá? Então, ele não é um óleo vegetal propriamente dito, porque ele é um óleo artificial, tá? Ele é extraído de uma outra planta que não a canola. Por mais que tem gente que acha que tem, mas não é isso. Então, o óleo de soja... Isso é uma sigla, tá? Ele é um óleo produzido pela indústria, extraído de uma outra planta, tá? Que é a planta, até que eu estava procurando o nome para falar para uma pessoa que me perguntou, que se chama planta couza, tá? Ela chama couza. Então, eles pegam essa planta para poder fazer o óleo de canola. Então, ele é industrializado, bem industrializado. Já o óleo de milho, o óleo de... é uma sigla. Então, geralmente, gente, esses óleos, eles são compostos, tá? O óleo de canola, ele é produzido industrialmente. Não é igual o óleo de soja, que ele é extraído da soja. O óleo de milho, que é extraído do milho. O azeite, que é extraído do azeite, tá? Então, o óleo vegetal, propriamente dito, de soja, de milho, o azeite de oliva, eles têm uma qualidade de ácidos graxos melhor, tá? A gente precisa entender o processo que vai ser executado com esse óleo. Agora, o óleo de coco, a gordura de coco e a banha de porco, elas já são naturalmente saturadas, isso a gente já sabe. Agora, os óleos vegetais, a gente tem uma melhor opção de perfil de ácidos graxos, tá? Não existe um para eu falar para vocês, o melhor é esse. Não existe, tá? Tudo vai depender. Tanto que é essa pesquisa que os meninos do 5º período vão fazer. Quais são as fontes desses óleos, qual o ponto a favor, o ponto contra desses óleos. Eu posso até depois compartilhar com vocês o resultado dessa pesquisa, porque de fato é isso, é entender, tá? E vai existir um equilíbrio, vai ter que existir um bom senso, vamos ter que olhar cultura, hábito alimentar, tá? Tudo envolve, não existe um óleo perfeito, maravilhoso, que é o melhor, tá? Não existe. Bom, os ácidos graxos trans, eles são
utilizados principalmente para fazer gordura vegetal hidrogenada e manteiga, tá? Na gordura vegetal hidrogenada, que a gente encontra biscoitos, tortas, salgadinhos, sorvetes, a gente consome muita gordura trans sem saber até, tá? Não existe, gente, uma recomendação que fale, você precisa consumir X de gordura trans por dia. Por quê? Porque o nosso organismo não precisa de gordura trans. Então, vocês não têm que consumir gordura trans. A Organização Mundial de Saúde, lá tem todas as recomendações, e eles entenderam que a gente pode consumir até 2 gramas de gordura trans por dia. Mas ninguém é obrigado a consumir gordura trans. Quanto menos consumir, melhor, tá? Bom, oi. Eu também. Minha mãe que tá no meu. Acho que tá com o áudio ligado, cara. Bom, as gorduras trans, gente, por que que elas não são indicadas? Porque elas aumentam a concentração de LDL, tá? Parecido com o que fazem os ácidos graxos. Diminui a concentração de HDL, que é o colesterol bom. Competem com os ácidos graxos essenciais, tá? E aumenta os níveis de triacilglicerol plasmático. Então, são gorduras que não têm efeito positivo no nosso organismo. Esse daqui, deixa eu passar para vocês, é um videozinho, peraí. Deixa eu só ligar o som aqui para vocês poderem ver. Que resume um pouco essa historinha das gorduras aqui que a gente conversou hoje. Ele é bem curtinho, bem legal. Só ligar a caixinha, senão vocês não vão conseguir ouvir. Vai trancando para frente. Agora vamos falar um pouco sobre os lipídios. Os lipídios é uma família de compostos solutos em solventes orgânicos, não é solúvel em água, ok? E os lipídios incluem os triglicerídeos, que são gorduras e óleos, os fosfolipídios e esteróis. Então, basicamente, podemos dividir os lipídios em dois componentes. Gorduras, que são lipídios que são sólidos em temperatura ambiente, a 25 graus, e óleos. Óleos são líquidos, são lipídios líquidos em temperatura ambiente, em 25 graus. E quais as funções dos lipídios no organismo humano? Primeiro, reserva de energia, talvez a mais importante. Lembra quando você comeu todo aquele churrasco e agora você olha para sua barriga, tá vendo aquele pneuzinho que está te incomodando, na hora que você senta ele aparece que aumenta de tamanho? Pois bem, isso daí é sua reserva de energia. É o seu corpo tentando poupar energia como forma de lipídios. A gente viu que os carboidratos também armazenam energia, mas não chegam nem perto da quantidade de energia que um lipídio é capaz de armazenar. Armazenamos a energia do carboidrato, só por título de curiosidade, de forma limitada. E já os lipídios, não. Armazenamos de forma ilimitada. Infelizmente, né? Se a gente começar a comer, a gente engorda, e isso de forma certamente ilimitada, porque esse número de células vão se multiplicando, vão crescendo, e cada vez mais. Então, além dessa reserva de energia, os lipídios também são combustíveis celulares. Eles fazem regulação de hormônios, eles são componentes estruturais de membranas, e eles também fazem isolamento e proteção de alguns órgãos. Sabemos também que os lipídios são responsáveis por a sensação de saciedade. Saciedade é sensação de plenitude ou satisfação que você tem depois que experimenta uma refeição, que você não tem mais vontade de comer, você está saciado. Sabemos também que, diferente de todos os outros macronutrientes, os lipídios fornecem mais energia por grama que carboidrato e que proteína. Isso a gente vai ver detalhadamente na próxima aula sobre energia e metabolismo. Então, vamos detalhar alguns conceitos sobre lipídios. Os ácidos graxos, eles são ácidos orgânicos compostos de cadeias de carbono de vários comprimentos. Os ácidos graxos possuem uma extremidade ácida de hidrogênios ligados a todos os carbonos da cadeia. Então, a unidade dos lipídios
podemos chamar de ácidos graxos. Tá? O glicerol é um composto orgânico, tem 3 carbonos apenas de comprimento, e ele tem um interesse específico no organismo humano, pois ele forma os triglicerídeos. Então, o corpo combina 3 ácidos graxos com glicerol para formar um triglicerídeo, que é a forma de armazenamento de gordura do organismo humano. E aí a gente tem algumas definições. Os ácidos graxos, por exemplo, insaturados e saturados. Vamos falar de cada um deles. Os saturados, eles são ácidos graxos com um número máximo de átomos de hidrogênio preenchendo essa molécula. Então, eles não possuem nenhum ponto de insaturação. Temos hidrogênio, então, em todos os pontos. A gordura saturada, por exemplo, é um triglicerídeo que contém 3 ácidos graxos saturados. Aí a gente tem o ácido graxo insaturado. O ácido graxo insaturado é um ácido graxo que tem átomos de hidrogênio faltando e tem 1 ou mais pontos de insaturação. Então, a gordura insaturada é um triglicerídeo que contém 1 ou mais ácidos graxos insaturados. E daí, entre os ácidos graxos insaturados, temos os monoinsaturados e os poliinsaturados. O mono é quando existe apenas 1 ponto de insaturação e o poli é quando existe 2 ou mais pontos de insaturação, como vemos na imagem. Okay? Então, se tratando de gorduras saturadas, ácidos graxos saturados são principalmente oriundos de origem animal. A gordura do boi, a gordura do frango, a gordura do leite, por exemplo, são principalmente saturadas. E os ácidos graxos insaturados, as gorduras monoinsaturadas, ou melhor, os óleos insaturados, são principalmente presentes nos vegetais, assim como também no peixe. Lembrando que existem ácidos graxos que desobedecem essa regra. O óleo de coco, por exemplo, é mais saturado do que o creme de leite. E o óleo de palma é altamente saturado. Então, de via de regra, nem sempre o óleo está na sua forma líquida e nem sempre a gordura está em sua forma sólida. Além disso, a gente sabe que existe um processo chamado hidrogenação que as empresas fazem pegando óleos vegetais e adicionando hidrogênio nesses óleos, de forma a atingir uma temperatura super alta, e esses óleos passam a se tornar mais sólidos, em formato, como se fossem gorduras. É assim que são fabricadas as margarinas. E por isso que a gente fala que é uma gordura hidrogenada. E daí, quando a gente tem essas gorduras hidrogenadas, temos uma alta probabilidade para se formar ácidos graxos trans, que são ácidos graxos com uma conformação, em vez de cis, conformação química, está a conformação trans, como vocês podem ver na imagem, essa diferença. Tá? Esses ácidos graxos, eles não são nada saudáveis de se consumir. A própria Organização Mundial da Saúde, dentre outros órgãos, recomenda que essa ingestão seja cada vez menor. Quanto menos, melhor. Você quer uma dica muito boa? Alguns alimentos, a própria lei permite que exista uma quantidade de ácidos graxos trans, e eles falam que não exista, porque se tiver menos que meio grama na porção, a empresa pode alegar que não existe gordura trans. Mas você vê lá na lista de ingredientes, gordura vegetal. Ora, se a gente discutiu que nos vegetais os lipídios aparecem na forma de óleos, em forma líquida, então não era para existir gordura vegetal, a não ser que tivesse passado o processo de hidrogenação ou tivesse sido uma gordura utilizada, a gordura de palma, o óleo de coco, ou então qualquer tipo de produto vegetal que se possa admitir a conformidade de gordura, conformidade sólida, ok? Fica a dica para vocês sempre olharem a lista de ingredientes desses alimentos. E terminando a parte de lipídios, a gente sabe que existe também, entre os ácidos graxos poliinsaturados, uns que são particularmente importantes para a saúde humana, o ácido graxo ômega 6 e o ômega 3. A gente vai acabar detalhando mais sobre esses ácidos graxos nas próximas aulas, ou melhor, no próximo módulo, sobre os nutrientes e seu metabolismo. Certo, gente? Dá uma resumida legal, né? Esse vídeo. Tem um outro vídeo que eu posso compartilhar com vocês, de uma professora que dá uma entrevista num canal de saúde, falando sobre os óleos,
E é exatamente isso, né? De mostrar que não existe um óleo milagroso aí que vai ser o melhor do mundo, né? É uma composição de análises. O importante de vocês recordarem dessa aula de hoje são essas classificações que nós temos dos óleos, gorduras, né? E entender que existe uma recomendação que precisa ser seguida, né? A gente vai optar, vai dar preferência pelos poliinsaturados e vai evitar os saturados e os trans, tá bom? Então, de lipídios, o processo de digestão é importante vocês saberem também. Eu coloquei para vocês no AVA 4 perguntinhas no pós-aula para vocês marcarem. Vocês podem até acabar a aula e já fazer lá rapidinho, para vocês firmarem um pouco mais o conteúdo. E vocês também têm na plataforma de vocês da disciplina o capítulo do livro que fala sobre isso. Eu coloquei para vocês o infográfico, então deem uma lida, amadureçam a ideia. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar. E aí façam os exercícios também. E aí, falando dos exercícios, eu queria só fechar com vocês a questão das nossas avaliações desse primeiro ciclo, né? A gente está hoje na semana 7, a gente tem ainda mais 2 aulas antes da nossa semana de provas. E aí, a professora Cíntia fez o pedido para que a gente deixasse todas as atividades abertas no AVA para vocês até a semana de provas. Então, todos os pós-aulas estão abertos lá no AVA ainda. Quem não fez, pode fazer até a semana de prova, tá? Porque a gente está com alguns alunos... Oi? A senhora falou daquela primeira atividade que a gente fez, que foi a história da nutrição, que a senhora ia abrir lá para a gente poder enviar no AVA mesmo. A senhora ainda não abriu, né? Eu abri ontem. A senhora abriu ontem, então? É porque ainda ontem eu não tinha olhado, não. Não, então tá. Se tiver dando problema, pode me avisar, tá? Que aí eu vejo. Mas ontem eu tinha deixado tudo aberto. E outra dúvida, aqueles desafios, dentro daquelas 5 questões que a senhora passou para a gente responder, tem os desafios lá dentro. Os desafios são para a gente fazer também? O que vai pontuar, por enquanto, são as de marcar X, que são, se eu não me engano, tá com o nome, tem o pós-aula dentro do AVA, mas os desafios ainda não vai valer ponto, tá? Claro que vocês fazerem para vocês é bem melhor, mas pontuação não tá valendo ainda. Professora, outra coisa, como é que é a semana de prova? É a semana inteira que lá no AVA tá lá, do dia 5 até o dia 11? Isso, fica aberto para vocês, todos os professores fazem as provas e aí fica dentro do AVA da disciplina, tá? E aí vocês têm a semana inteira para fazer essas provas. Tem de segunda, se eu não me engano, é de segunda a sexta-feira. Vai ser a primeira vez que eu participo da semana de provas. Mas fica aberta a semana inteira para vocês fazerem todas as provas. Tá? E você escolhe o dia da semana, qual prova que você vai querer fazer. Se você vai querer fazer todos no mesmo dia, se vai fazer uma por dia, aí é do jeito que vocês se organizarem. Eu acho que seria mais fácil vocês fazerem a da disciplina no dia da disciplina, né? Ah, tá. Eu também acho. Acho que é mais Fica fácil. mais organizado, né? Eu acabei de ver aqui, Maria Fernanda, pós-aula não tá para enviar. Eu vou mudar aqui, tá? Obrigada por me avisar. Acabei de entrar aqui. Agora vai ser online, as provas? É online. É de marcar X. É prova objetiva mesmo. Aí vocês fazem no próprio AVA. Ah, tá. Tá bem parecido com esses exercícios que eu coloco para vocês de pós-aula, de marcar X, igual o exercício dessa semana. É quantas perguntas? Eu não sei quantas são. Alguém do segundo período sabe me responder, gente? Responder 10. Não, 5 perguntas. Quantas? 10. Não? 10? 10. Do Saga? Não, é da prova. É 10. Ah, tá. A senhora faz 20 e aí tem um sorteio lá no AVA para, tipo, não bater as questões para todo mundo. Aí vocês fazem 5? Não, assim, a senhora faz 2 provas, né? Eu faço 20. Isso, aí a senhora lança lá e na hora que a gente for acessar a prova, aí as perguntas vão vir sortidas dessas 2 provas que a senhora fez. Tá, então cada aluno faz 10 questões. Isso. Então são 10, beleza, obrigada, meninas. Então é isso, gente, eu sou calor aqui também, não sei, as meninas sabem. E aí, deixa eu compartilhar com vocês a proposta da nossa atividade para a gente falar sobre vitaminas e minerais. Porque o que acontece?
para vocês verem assim. Eu acho muito cansativo eu ficar falando para vocês esse blá, blá, blá de 14 vitaminas e 10 minerais, né? Então, a proposta é que vocês façam, vocês estão em 39 alunos. E aí, nós temos 24 vitaminas e minerais. Então, vocês podem, a gente precisa dividir aqui de uma forma que quem quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho, quem quiser fazer de dupla, pode fazer de dupla, tá? Não pode ser trio, é no máximo de dupla. Cada pessoa ou cada dupla vai fazer de uma vitamina ou de um mineral, tá? O que vocês vão fazer? Um mapa mental, tá? Esse daqui mesmo é o mapa mental, aquilo que eu mostrei para vocês dos lipídios, cadê? Esse aqui é o mapa mental de sais, tá? É o mapa mental. Então, o que vai contar nesse mapa? As fontes dessas vitaminas. Vocês vão pegar o livro, tem lá no aba de vocês. Então, deixa eu só... Eu vou colocar para vocês no aba, tá? Certinho, vocês não precisam se preocupar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o cálcio, página 175 do meu livro. O que eu vou falar do cálcio? Eu vou falar... Deixa eu anotar aqui no chat, para vocês terem. Então, o que vocês vão fazer? Cadê o chat? Tá, um mapa mental que vai contar as fontes dessa vitamina, desse mineral, a absorção, como que acontece, a importância biológica dessa vitamina, né, para que serve, as fontes alimentares e a questão de biodisponibilidade. Carências. Aí vai ter que apresentar, professora? Vai. Aí, como é que vai funcionar? Mas vocês vão apresentar por aí mesmo, né? Pela internet, por áudio. Então, vamos supor, a gente tem aqui 14 vitaminas e nós temos 10 minerais. Então, quem for ficar em vitaminas, aí eu vou fazer um sorteio, tá? Aí eu só queria que vocês me passassem quem vai fazer de dupla, quem vai fazer sozinho, porque a gente precisa dos 24 contemplados, né? Nós somos em 39 alunos. Então, professora, oi. daí é para passar essas duplas agora ou tipo durante a semana? Então, Maria Eduarda, se você puder me ajudar nisso, se vocês quiserem passar para mim agora, ou se vocês acharem melhor passar para você, para Maria Eduarda, e aí vocês me passam isso amanhã, e aí eu faço o sorteio e mando para vocês, do jeito que vocês acharem melhor. Deixa eu ver quantas pessoas... Então faz o seguinte, o pessoal, vocês podem mandar no grupo as duplas ou o nome de vocês, que eu passo para ela até amanhã. Pode ser, gente? Tá bom, pode ser. Tá bom. Aí, como é que vocês vão fazer? Bom, eu apresentei para vocês aqui um modelinho, né? Esse modelo aqui está bem resumido, esse mapa mental aqui está bem resumido, porque ele só está falando quais são os minerais. Eu tinha salvado um monte mesmo no meu aplicativo aqui, para mim fazer mesmo. Eu já ia fazer para mim estudar mesmo. Aí a minha ideia é depois vocês vão fazer, né? Então, quem ficar em vitamina, gente, até o dia 25, que é quinta-feira que vem, tem que me mandar esse mapa. Eu vou colocar lá no Ava para vocês um lugar para mandar. Professora, a gente quer fazer o mapa digital. Ele vai ser tudo digitalizado, igual esse aqui, por exemplo, né? Ele foi feito no computador. Não, professora, a gente vai fazer ele numa folha de Chamex, vai digitalizar e apresentar. Tá? Não tem problema, para vocês usarem a criatividade de vocês. Não, professora, a gente... Hã? Só um posta, professora? Só um da dupla? Ou as duas pessoas têm que postar? Só um, tá? Só um posta. Se vocês... É como se fosse um slide, tá? Uma tela de slide que vocês vão fazer. Se quiserem fazer no PowerPoint, não tem problema. Se quiserem fazer à mão, não tem problema, tá? E aí, vocês vão me mandar para eu poder reunir esses mapas e aí vocês vão apresentar. É no máximo 5 minutos de apresentação. Então, vocês vão apresentar esses pontos que eu falei para vocês. Bom,
A minha dupla sou eu e a fulana, né? E aí os dois têm que apresentar, se for dupla, e vai falar, nós vamos apresentar a vitamina A. A vitamina A, ela tem a função disso, daquilo, ela está presente não sei que aonde, a falta de vitamina A causa isso, o excesso de vitamina A causa aquilo, ela é Ela vai absorvida. falar das 14, professora? Aí cada um vai falar de um, tá? Ah, tá. Tá bom? É para a gente conseguir rodar todas as vitaminas na sexta-feira que vem e os minerais na outra sexta-feira, tá? E aí cada duplinha, ou se for fazer individual, vai apresentar só um. Então, vocês vão mandar para a Maria Eduarda, se é dupla ou quem vai fazer individual. A Maria Eduarda vai mandar isso para mim, e aí eu vou fazer um sorteio. Eu vou pegar as duplinhas, vou pegar as vitaminas e os minerais, vou fazer os papelzinhos e vou falar, por exemplo, a Carla vai falar sobre a vitamina E, a Maria Eduarda vai falar sobre a vitamina B6, tá? Eu vou fazer um sorteio. E aí, quem ficar com vitamina vai apresentar na semana que vem. Quem for falar de minerais vai apresentar na outra semana, no dia 2 de abril. E aí vocês precisam apresentar isso, o mapa mental de vocês. E aí nesse mapa mental tem que conter isso que eu coloquei no chat aí para vocês, tá? Tá bom. E aí a data de entrega é quinta-feira que vem? Quem for da vitamina tem que entregar um dia antes, no dia 25, para eu poder juntar essa apresentação, para na hora de vocês apresentarem eu já ter o material. Aí eu ponho um slide para vocês, né? Eu ponho o mapa que vocês me mandaram e vocês apresentam. Tá? Tá bom. E quem for de minerais, a gente tem que fazer... você vai fazer o sorteio para a gente saber se vai fazer sobre vitamina ou lipídio? Ou mineral. Uhum. Tá? Vou fazer o sorteio para vocês. Aí vocês mandem para Maria Eduarda e a Maria Eduarda vai me mandar. Eu faço o sorteio e vou mandar para ela de volta. Aí ela passa para vocês. Professora? Oi. Aí, no caso, vai ser um mapa mental por dupla e a dupla vai ter que apresentar as duas pessoas. Isso, exatamente. 5 minutos no máximo de apresentação, tá? Ok. E aí, esse trabalho vale 19 pontos. Aí, o que a gente vai fazer, gente? Na semana que vem, na aula do dia 26, vai ter a apresentação das vitaminas. São 14 vitaminas. Na outra semana, do dia 2 de abril, vai ser a apresentação dos minerais. E aí, depois das apresentações, como são só 10 minerais, eu vou tirar dúvidas com vocês de exercícios, tá? Então, eu vou colocar para vocês uma lista de exercícios para preparar vocês para a prova. Vou pegar todo o material que a gente já estudou das nossas aulas, que é basicamente a história da nutrição, carboidrato, proteína, lipídios. E vai cair vitaminas e minerais, né, que vocês vão apresentar. Então, o material que vocês estão fazendo, ele é muito importante, porque vai servir de material para o colega estudar, tá? Então, a gente vai ter depois um portfólio de mapa mental de todas as vitaminas e todos os minerais, tá? E aí, vocês podem usar a criatividade de vocês, podem fazer desenhado, podem usar desenho, podem fazer o que vocês acharem melhor para ficar para o colega como mapa mental útil para estudar. Tá? Então, vocês vão ter esse portfólio aí de mapas de todas as vitaminas e minerais, tá? Podem usar a criatividade à vontade. Então, na semana que vem, vocês vão apresentar as vitaminas, na outra semana, os minerais, e a gente vai fazer alguns exercícios depois da apresentação de minerais, e aí, na outra semana, já é a semana de prova de vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida? Professora? Oi. Eu posso tirar todas as informações daquele livro que a senhora falou, né? Qual? É esse de bases bioquímicas ou da CRAU? Bases bioquímicas e fisiológicas na nutrição. Tem tudo. Sim, aqui, eu posso tirar tudo dele, eu estava dizendo. Aqui tem tudo. No conteúdo de vocês da plataforma, no livro que está lá na plataforma de vocês, da disciplina, também tem. Na Krause, que tem na biblioteca virtual de vocês, também tem, tá? Então, é um conteúdo bem fácil de vocês encontrarem. Nesse livro aqui está super completo. Tá? Então, vocês vão estudar a vitamina ou mineral que for de vocês, vão fazer um resumo e criar esse mapa mental aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? Ô, professora. Oi.
Eu posso, por exemplo, faço um mapa mental com todas as informações e aí na apresentação eu vou, tipo, ler e ir explicando? Isso, você vai explicar seu mapa. Ah, tá bom. Eu vou Obrigada. colocar ele aqui na tela, como se fosse esse daqui. Professora, põe na foto lá daquela que a senhora tem, do mapa, Vídeo, por favor. esse aqui, né? Ou esse. É como se fosse um desse aqui, gente. Ó, vocês podem até fazer título, mas eu quero que vocês usem a criatividade de vocês. Quando vocês forem ler o capítulo do que vocês vão fazer, vocês vão ver que tem várias informações. E aí vocês vão ver o que realmente é importante, tá? E construir o mapinha de vocês. Do jeito que vocês acharem melhor. Eu sei que vocês têm muita criatividade. Esse material da aula de hoje eu vou colocar para vocês no Ava, tá? Então, vocês podem usar como modelo. Vocês vão ver que quando vocês pesquisam no Google, tem vários tipos de mapa. Enfim, cada um tem suas estratégias, né? Eu mesma, para fazer mapa, eu vou usando post-it. Eu vou colando uma coisa na outra com post-it, uma seta para ligar o negócio, um desenho, enfim. Do jeito que vocês acharem melhor, tá? Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Nada errado? Não, ficou claro. Beleza. Deixa eu fazer a chamada aqui de vocês, que a gente já estourou nossa hora. E aí eu vou corrigir o pós-aula lá da aula de História da Nutrição, tá? Que vocês me avisaram aqui, realmente eu tenho que arrumar lá. Obrigada por terem avisado. Vamos lá, a chamada, gente, rapidão. Adolfo, tá aí? Não? Aline Mariane. Tá aí, não? Gente, grita presente, hein? Ana Carla. Não? Presente. Ai, obrigada. Ana Clara. Ana Carla, tá sem áudio. Ana Clara. Professora Ana Carla diz que está sem áudio. Ah, tá. E a Ana Clara? Ana Clara está presente. Tô te vendo aí. Obrigada, Ana Clara. Ana Luísa. Ah, o Rajar? Rajar. Tá aí? É, sou eu, presente. Obrigada, Ana Luísa. Ana Raila. Ana Raila, não? Andressa. Presente. Presente. Angélica. Presente. Presente. Carla Alves. A Carla tá aí, que ela falou comigo. Daniela Santos. Presente. Débora Luiza. Presente. Emily Isabela. Presente. Gabriela Rodrigues. Não? A Gabriela Agnes está aí, né? A Gabriela falou comigo. Sim, presente. Boa noite, professora. Tem a Gabriela Bom final de que semana. tá sem microfone, professora. Ah, obrigada, Gabriela Diniz, né? Beleza, obrigada. Gabriele Rodrigues. Presente. Germane. Hoje eu não vi a Germane aqui. Presente, estou aqui. Tá? Uli Monteiro. Não? Jéssica Assis, Caixeta. Presente. A Joana Dark, eu acho que ela não faz essa matéria. Faz Joana Dark, tá aí? Tá. Camila Costa. Presente. Lara Vitória. Não vi a Lara hoje também. Presente. Ai, tá aí, Lara. Não vi aqui, né, Lara? Que a gente viu o dia inteiro. Laura Guimarães. Ah, Laura tá sem áudio. Beleza, Laura. Laura Miranda. Tô aqui. Obrigada. Letícia Andrade. Presente. Obrigada. Letícia Caroline. Presente.
Luan Carlos. Luan não tá. Lucas Fernandes. Presente. Obrigada. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda tá aí. Maria Fernanda. Camila. Presente. Deixa eu ouvir. Camila. Deixa eu ouvir sim, Camila. Maria Fernanda presente. Mariana Rodrigues. Presente. Mariana Rosa. Presença. Obrigada. Michele Salles. Presente. Micaela Stephanie. Presente. Obrigada. Paulo Antônio. Presente. Obrigada. Poliana Martins. Presente. Rayane Ribeiro. Presente. Raíssa Caetano. Presente. Obrigada. Sara. Presente. Thaís Martins. Thaís não. Tiago Alves. Beleza, gente, ó, não tá presente, hein? Vou recapitular. Alguém falou comigo aqui, peraí. Jéssica Ramos. Tá, obrigada, Jéssica. Então, Thaís Martins não tá, Tiago não tá, Joana Dark, Uli Monteiro, Daniela Santos, Ana Raila, Aline e Adolfo. Uhum. Quem tá aqui? Eu respondi presente. A Daniela. Daniela. Obrigada, Daniela. Nada. Então tá bom, gente. Eu vou subir para vocês os slides, vou corrigir as coisas no AVA. E aí vocês passem para Maria Eduarda, por favor, as duplinhas. E aí amanhã mesmo vocês mandando para ela me mandando, eu já faço o sorteio e mando para vocês. Que a turma que vai apresentar vitaminas primeiro, vitaminas já é semana que vem, tá? E aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Obrigada, gente, pela aula. Bom final de semana. E até mais para todo mundo, tá? A apresentação Boa vai noite, ser mais. professora. Boa Obrigada. noite. Boa noite.